Debaixo das ruas movimentadas de Londres existe um labirinto de túneis e plataformas, o metrô. Mas e se eu dissesse que esse sistema de transportes também seria um refúgio para espíritos inquietos? O metrô de Londres, conhecido carinhosamente como The Tube, é um dos mais antigos e extensos sistemas ferroviários subterrâneos do mundo. Essa é uma das 270 estações de metrô de Londres. Aqui nós temos o sistema mais antigo do mundo. Todos os dias, 5 milhões de pessoas passam por esse sistema. É super movimentado. Mas eu quero chamar a sua atenção para quando anoitece. Durante a construção das primeiras linhas do século XIX, muitos trabalhadores perderam a vida devido às condições de trabalho perigosas. Uma história trágica envolve um trabalhador na estação South Kensington, que desapareceu durante a construção. O seu corpo nunca foi encontrado e diz a lenda que seu espírito vaga pelos túneis, ainda vestindo sua roupa de trabalho da época vitoriana. Há quem diga que os espíritos desses trabalhadores ainda permanecem nas estações que ajudaram a construir. E o nosso primeiro destino é a estação Bank, localizada no coração do Distrito Financeiro de Londres, uma das primeiras a ser inaugurada em 1863. Mas nas suas plataformas movimentadas encontra-se uma história trágica. Dizem que essa estação é assombrada pelo fantasma de Sarah Whitehead, mais conhecida como a Freira Negra. O irmão de Sarah, Philip Whitehead, era funcionário do Banco da Inglaterra. Em 1812, ele foi condenado por falsificação e foi executado. Devastada pela morte do irmão, Sarah visitava o banco diariamente vestida de preto em sinal de luto, procurando pelo irmão. Mesmo depois da morte dele, dizem que seu espírito continua vagando, percorrendo os corredores escuros da estação, ainda procurando por Philip. Passageiros e funcionários relataram ver uma figura sombria, de preto. A presença causa arrepios. Cliff Archibald estava checando as câmeras numa madrugada e disse que viu uma mulher idosa num dos longos corredores. Ele foi até lá. Ela olhou para cima, olhou diretamente para ele e olhou para baixo, se virou e começou a ir embora. Ele disse que começou a correr atrás dela, mas ela desapareceu e todos os portões estavam trancados. Cliff disse que não acredita em fantasmas, por isso foi checar as mais de 100 câmeras com um colega, e a mulher nunca apareceu em nenhuma delas. He checked over 100 cameras and there was no one to be seen. O sistema deu tão certo que eles tiveram que expandir e o caminho natural era para leste. Mas o problema é que durante as primeiras escavações da nova estação, eles encontraram o que nunca esperaram ver. A estação de Aldgate foi construída para ser a extensão da primeira linha, 4 anos depois da inauguração do serviço de metrô em Londres. Mas há relatos de que durante as escavações do solo argiloso da cidade, os trabalhadores encontraram tesouros e muitas, mas muitas ossadas. Mais de 3.000 delas, que seriam das vítimas da Grande Praga de 1665. Os restos mortais terminaram de ser desenterrados só em 2015. Uma das histórias mais assustadoras envolve um trabalhador de manutenção que estava reparando os trilhos tarde da noite. Ele afirmou ter visto um homem em roupas antigas parado na plataforma. Quando ele se aproximou, a figura desapareceu no ar. Os eventos sobrenaturais em Aldgate são tão frequentes que a estação supostamente manteria um livro de registros de fantasmas só para documentar esses encontros assustadores. Mas agora é sério, qual é a estação que a gente vai? Acho que não dá para entender. Fala pra isso. Se fosse depender disso aqui, a gente estava frito. E agora, qual é a próxima? O sistema parece confuso olhando assim no mapa. Mas também é fácil de se achar, principalmente se a referência da viagem for o centro da cidade. É lá que fica a Liverpool Street Station. Nesse documentário, o funcionário da madrugada, Steve Coates, com mais de 20 anos de experiência, conta que no ano 2000, às 2 da manhã, um colega que monitorava as câmeras ligou para ele, dizendo que via um homem parado na plataforma. Mas a estação estava fechada. Steve era o supervisor e foi lá checar. O colega deu a descrição. Estava vendo pela câmera um homem vestido branco, perto da entrada do túnel
na linha central. Steve foi lá e disse que não via ninguém. Ligou de volta e a resposta do colega foi: "Mas ele estava perto de você. Como você não o viu?" Steve então voltou ao túnel e mais uma vez não viu ninguém. Ligou de novo e a resposta do colega foi: "Mas eu estou vendo pela câmera. Ele estava ali, ao seu lado." Quando Steve voltava para o posto de trabalho, viu sobre um banco um macacão branco. Ele não estava ali há 1 minuto. Steve disse que ficou arrepiado. Durante reformas na estação Liverpool Street, trabalhadores descobriram uma fossa comum com restos humanos, possivelmente vítimas da peste negra. A estação Bethnal Green é conhecida por relatos de passos ecoando nos túneis vazios e vozes sussurrantes. Funcionários e passageiros afirmam ouvir sons inexplicáveis, especialmente tarde da noite. Alguns acreditam que esses fenômenos estão ligados a eventos trágicos ocorridos na área durante a Segunda Guerra Mundial. No dia 3 de março de 1943, um pânico na estação Bethnal Green levou à morte de 173 pessoas, na maioria mulheres e crianças. Em 1991, John Green estava encerrando a jornada e fechando a estação, quando no escritório disse que ouviu crianças gritando e chorando. Logo em seguida, eram mulheres. E então, várias vozes gritando ao mesmo tempo, por 15 minutos. Ele disse que ficou com tanto medo que subiu para a entrada da estação e não voltou para o escritório. Bom, agora a gente vai para outra estação quase tão antiga quanto a primeira que a gente mostrou aqui. E lá tem histórias de arrepiar. Em noites tranquilas, gritos arrepiantes podem ser ouvidos em Farringdon, ecoando pelos corredores. Relatos desses sons aterrorizantes são notavelmente frequentes ao longo dos anos, então parece que esse fenômeno não vai desaparecer tão cedo. Os gritos são rumores atribuídos a Anne Naylor, uma aprendiz de chapelaria que foi assassinada por sua empregadora em 1758. A estação está localizada no lugar onde seu corpo teria sido descartado sem cerimônia e, como resultado, o espectro gritante frequenta a estação até hoje. Agora vamos parar na estação King's Cross, um lugar já envolto em lendas fantasmagóricas. Mas em dezembro de 2023 surgiu uma nova história de arrepiar. Um menino de 15 anos relatou ter visto fantasmas na linha metropolitana. Segundo a Transport for London, a TfL, que é responsável por todo esse sistema, esse foi um dos poucos relatos genuínos de atividade paranormal nos últimos anos. O menino, visivelmente perturbado, descreveu ter encontrado figuras fantasmagóricas perto da plataforma. Esse avistamento reacendeu especulações sobre King's Cross ser assombrada, com muitos ligando isso ao trágico incêndio de 1987 que tirou 31 vidas. Poderiam ser esses os espíritos dos passageiros presos para sempre nas profundezas sombrias da estação? Eu espero que você tenha gostado dessa viagem. A gente se vê na próxima história. Tchau! Olha, a gente está gravando, vou deixar isso aqui nos bastidores, a gente está gravando num sábado à noite. Olha o silêncio desse metrô. Essa é a coisa mais rara do mundo, é porque tinha que ser. Era pra gente estar aqui. O trem é todo meu. This is an Elizabeth line service to Heathrow Terminal 4 via Heathrow Terminals 2.